Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Podemos nos assentar durante alguns instantes. Hoje, então, nós celebramos a missa de Réquiem por Dom Luiz, Gastão, Maria, José, Pio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Orleans e Bragança. E isso é muito importante para nós, brasileiros. E por quê? Primeiramente, devemos nos lembrar que a Igreja nos ensina que o Estado deve ser confessional católico. Não existe, e a Igreja não concebe isso como uma possibilidade, a não ser tolerável, que o Estado não seja um Estado confessional católico. E isso, com todas as dificuldades que provêm de homens, porque homens são sempre homens. E não podemos esperar aquilo que nós temos no céu, a harmonia do céu na terra, mas ao menos podemos esperar aquilo que é essencial para o desenvolvimento da Igreja. E isso, com todas as dificuldades enfrentadas, ainda assim, nós vemos que se manteve no Brasil imperial, nas leis, ao menos oficialmente, e depois, em relação a alguns membros da família imperial, que conservaram este pensamento, que o Estado deve ser confessional católico. Ora, meus caros irmãos, nós vemos que nós perdemos isso. Infelizmente, hoje em dia, nesta república democrática que temos, o Estado não é mais confessional católico. O catolicismo deixa de ser ensinado nas escolas. Os crucifixos muitas vezes são retirados dos lugares públicos. E as falsas religiões têm paridade, tristemente, com a verdadeira religião. O erro, páreo, a verdade. Isso é um absurdo completo. Então, no dia de hoje nós celebramos, nós rezamos e nós pedimos a Deus pelo descanso eterno de Sua Majestade, Dom Luiz, Gastão, Maria, José, Pio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Orleans e Bragança, católico, que queria levar ao fim, ao cabo, com a graça de Deus, este projeto de tornar o Brasil um país confessional católico. Algumas vezes eu estive presente em algumas palestras e pude perceber pelos seus escritos em que os palestrantes deixavam claro, explicitavam o desejo da Casa Imperial de que o Brasil fosse um país confessional católico. Ademais, meus caros irmãos, devemos pensar que São Tomás de Aquino nos diz que a melhor forma de governo é a monarquia. A monarquia é o exemplo, digamos, físico, visível na terra do que se passa no céu. No céu, nós não temos aquele que preside, mas nós temos aquele que reina. Lembrem-se disso. É verdade que a Igreja aceita um regime legítimo depois de um certo tempo de aceitação pelo povo. Mas isso não quer dizer, em nenhum momento, que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo não reconhece que a melhor forma de governo é aquela que a própria Igreja utiliza como governo. Lembrem-se os senhores o que é o catolicismo, qual é a forma de governo que a Igreja não só aplica para si, como deixa claro como exemplo para os demais, para a sociedade.
para a instância civil, dizendo a estes mesmos qual é a melhor forma de governo a ser aplicada. Pensemos nisso, meus caros irmãos. A nossa igreja é governada de forma monárquica. O Papa é um monarca. E isso sempre foi. Os cardeais, seus conselheiros, são príncipes. Infelizmente, a realidade que nós vivemos, atualmente, isso foi tirado de nós. Mas essa é a essência do nosso catolicismo. Essa é a essência da nossa eclesiologia. E isso nós devemos deixar claro e devemos deixar elucidado. Hoje, nós rezamos que Deus Nosso Senhor, São Miguel Arcanjo, que é aquele que acompanha as almas no momento em que comparecerão diante do justo juiz, nós pedimos a Deus Nosso Senhor que a alma de Dom Luiz, Gastão, Maria, José, Pio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Orleans e Bragança seja recebida diante do justo juiz com benignidade, e que Nossa Senhora, aquela no qual Sua Majestade teve tanta devoção, possa interceder por ele junto ao tribunal. Assim como seus santos de devoção, especialmente São Miguel, que faz parte de um dos seus nomes. Rezemos, meus caros irmãos, e peçamos a Deus Nosso Senhor que receba a alma de Sua Majestade e dela se apiede. Ave Maria Puríssima, Sem pecado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.